Minha filha tomou minha casa de campo e a entregou à família do marido, dizendo: agora é deles, você não tem permissão para vir aqui. Eu sorri e assenti, escondendo minha raiva. Mas quando eles chegaram para se instalar, preparei uma surpresa que jamais esqueceriam. Ficaram chocados com o que viram. A traição se transformou em vingança, onde a justiça veio de uma direção inesperada, mudando tudo para sempre. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Bati a porta do carro e peguei minha bolsa de fim de semana, já imaginando as horas tranquilas à beira do lago. 3 dias de paz na minha casa de campo, exatamente o que precisava após mais uma semana exaustiva, gerenciando propriedades em Lisboa. A viagem de 2 horas desde a cidade valeu a pena só para ver novamente as águas cristalinas do Lago de Constança, mas algo estava errado. 2 figuras em roupões brancos estavam na minha varanda privativa, com canecas de café fumegantes nas mãos. Minha filha Mariana encostou-se na grade, os cabelos escuros brilhando sob o sol da tarde, ao lado de um homem que reconheci como seu marido, Pedro. Que diabos! Murmurei, minha bolsa escorregando das mãos subitamente dormentes. Mariana endireitou-se, o rosto endurecendo numa expressão que eu nunca vira antes, nem mesmo nos piores anos de sua adolescência. Pai, você não pode ficar aqui, gritou ela, a voz afiada o suficiente para cortar vidro. Eu e Pedro estamos planejando um fim de semana romântico. Pisquei, certo de que ouvira mal. Era minha casa de campo. O título de propriedade tinha meu nome, comprado com o dinheiro que ganhei construindo metade do centro comercial de Lisboa. Eu e Isabel escolhemos cada azulejo, cada luminária, cada peça de mobiliário. Mas, Mariana, esta é minha casa, comecei, minha voz falhando enquanto a absurdidade de ter que afirmar o óbvio me atingia. Não me importa, disse ela, colocando a caneca com um estalo seco. Chegamos primeiro e não vamos sair. Pedro murmurou algo que não conseguia ouvir, mas Mariana o dispensou com um gesto. O roupão dela se abriu ligeiramente e ela o ajustou com um puxão irritado. Filha, viajei 2 horas, disse dando um passo hesitante em direção à porta da frente. Só quero passar o fim de semana. Saia daqui e não nos incomode. A voz de Mariana subiu para um grito. Você só atrapalha de qualquer forma. As palavras me acertaram como um golpe físico. Era minha propriedade, meu refúgio, o lugar onde Isabel e eu planejávamos envelhecer juntos, onde eu vinha para me sentir próximo à sua memória. Fiquei ali, com a bolsa aos meus pés, encarando minha única filha enquanto ela me fulminava com o olhar desde a varanda da minha própria casa. Pedro evitava meu olhar, o rosto vermelho acima do colarinho do roupão. Aos 28 anos, Mariana estava me expulsando da minha própria propriedade, como se eu fosse um estranho indesejado. A menina que costumava subir no meu colo para histórias de ninar, que me chamava de papai até os 16 anos, que chorou nos meus braços no funeral de sua mãe. A voz de Isabel sussurrou em minha memória. Tenha paciência com ela, Fernando. Ela ainda está lidando com o luto. Dê tempo a ela. 3 anos. Eu lhe dei 3 anos de paciência, compreensão e concessões para acomodar seus humores e exigências. E isso foi o que recebi em troca. Tudo bem, ouvi-me dizer a palavra com gosto de cinzas. Tudo bem, eu vou. Abaixei-me para pegar minha bolsa, os joelhos rangendo com a emoção. Aos 62 anos, minha própria filha me tratava como lixo em seus sapatos. Ótimo, gritou Mariana. Na próxima vez, ligue antes. Ligar antes? Para usar minha própria propriedade. Voltei ao carro com pernas trêmulas, cada passo parecendo uma retirada de um campo de batalha que eu nem sabia que deveria lutar. Atrás de mim, ouvi a voz de Mariana, agora mais suave, falando com Pedro sobre os planos para o jantar. O motor ligou com um ronronar suave. Engenharia alemã, confiável como sempre. Ao contrário da família, aparentemente. Saí da entrada de carros, minhas mãos agarrando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. No retrovisor, vi Mariana e Pedro voltando para suas cadeiras na varanda, já ignorando minha existência. Minha filha ergueu a caneca de café em um brinde ou talvez em um adeus final. A estrada de volta a Lisboa se estendia à frente, longa e vazia. Eu voltava para casa derrotado, com o rabo entre as pernas,
como Isabel sempre temeu que eu fizesse. Na noite de segunda-feira, eu estava no meu escritório, tomando um café morno e os restos de um jantar solitário. 3 dias se arrastaram desde a humilhação de sexta-feira na casa de campo. No sábado, pulei a cada toque do telefone esperando que Mariana ligasse com alguma explicação. O domingo trouxe a incômoda percepção de que talvez eu sempre fosse rápido demais em ceder. O toque estridente do telefone cortou meus pensamentos. Pai. A voz de Mariana não carregava o calor que eu desesperadamente esperava. Fria, objetiva. Escute com atenção. Eu e Pedro decidimos. A casa de campo agora pertence aos pais dele. Minha caneca de café parou a meio caminho dos lábios. O quê? Mariana, do que você está falando? Antônio e Margarida Silva. É a casa deles agora. As palavras caíram como pedras em água parada. Você está proibido de ir lá. A cadeira de couro rangeu quando me inclinei para a frente. Mariana, você perdeu o juízo? Não pode simplesmente tomar minha propriedade. Na verdade posso, e estou fazendo isso. Sua voz afiada como uma lâmina. Você mal a usa de qualquer forma, e eles precisam desesperadamente de uma moradia decente. 30 anos de dias de 12 horas construindo meu negócio de construção passaram pela minha mente. Cada luta por licenças, cada cliente difícil, cada sacrifício que Isabel e eu fizemos para comprar aquela casa dos sonhos à beira do lago. É minha casa de campo. As palavras explodiram de mim com força surpreendente. Trabalhei 3 décadas para comprar aquele lugar. A risada de Mariana não tinha humor. Você está sendo ridiculamente egoísta. Depois de tudo o que fizemos por você desde que mamãe morreu. Algo estalou. Tudo o que vocês fizeram por mim. Minha voz subiu para igualar a dela. Eu paguei seu casamento, seu carro, seus empréstimos universitários, o depósito daquele apartamento de luxo. Isso é o que pais fazem. Ela me cortou. Além disso, você está velho e sozinho agora, para que precisa de uma casa de campo tão grande. Velho e sozinho? A frase acertou como um golpe físico, mas em vez de desmoronar, senti algo endurecer no meu peito. A voz gentil de Isabel sussurrou sobre paciência, mas Isabel nunca ouviu sua filha falar com tamanha crueldade calculada. Esses são os pais de Pedro, Mariana, completos estranhos para mim. Eles são família agora, e ao contrário de você, vão realmente valorizar o que estão recebendo. Minha mão apertou o telefone até os nós dos dedos ficarem brancos. Não. O silêncio se estendeu entre nós. Eu quase podia ouvir sua surpresa crepitando pela conexão. O que você disse? Eu disse não, Mariana. A resposta é não. Você não pode dizer não para mim. Essa casa de campo é um desperdício com você de qualquer forma. Sua compostura finalmente rachou, revelando algo feio por baixo. Os pais de Pedro estão com dificuldades financeiras e você só está acumulando uma propriedade que mal visita. A ironia queimava. Eu visitava com mais frequência desde a morte de Isabel, buscando conforto no lugar onde fomos mais felizes. Mariana sabia disso muito bem. Eles podem encontrar suas próprias soluções de moradia. Disse, surpreso com a firmeza na minha própria voz. Não acredito como você se tornou egoísta. A voz de Mariana escalava para a histeria. Mamãe ficaria envergonhada de você. Isso cruzou todas as linhas. Isabel nunca teria apoiado esse roubo, essa manipulação do amor de um marido enlutado por sua única filha. Sua mãe ficaria horrorizada com o que você se tornou, disse calmamente. O suspiro audível de Mariana ecoou. Como você ousa? Desliguei. Pela primeira vez em 3 anos desliguei na minha filha. O telefone ficou silencioso no meu colo enquanto meu coração batia contra as costelas. Lá fora, o tráfego noturno de Lisboa zumbia seu ritmo familiar. Mas dentro do meu escritório, tudo havia mudado. O sono permaneceu fugaz naquela noite. Sentei-me na minha cadeira de couro até bem depois da meia-noite, revisando cada palavra da exigência ultrajante de Mariana. O silêncio no meu escritório parecia diferente agora, não pacífico, mas carregado de possibilidades. Na manhã de terça-feira, a clareza veio com o nascer do sol.
Fiz café, peguei meu laptop e comecei a pesquisar leis de propriedade com a precisão metódica que construiu meu império de construção. Estatutos portugueses, requisitos de transferência, necessidades de documentação, informações que aprendi décadas atrás, mas nunca imaginei precisar contra minha própria filha. O telefone vibrou com mensagens de texto ao longo do dia. Mariana, claro. Pai, precisamos conversar sobre ontem. Depois, não seja teimoso com isso. Finalmente, os pais de Pedro vão ver a casa de campo neste fim de semana. Apaguei cada mensagem sem responder. Na manhã de quarta-feira, dirigi até o escritório do meu advogado no centro de Lisboa. Marcos Silva lidava com minhas transações comerciais há 15 anos, uma mente afiada, envolta em cortesia diplomática. Seu escritório de canto tinha vista para o rio Tejo, janelas do chão ao teto, emoldurando veleiros que dançavam pela água. Fernando. Marcos levantou-se de trás da sua mesa de mogno, estendendo um aperto de mão firme. Bom te ver. Como posso ajudar? Sentei-me na cadeira familiar, o couro rangendo exatamente no mesmo lugar de sempre. Preciso discutir estratégias de proteção de propriedade. Marcos arqueou uma sobrancelha, mas permaneceu profissionalmente neutro. Comercial ou residencial? Residencial, a casa de campo no Lago de Constança. Fiz uma pausa, escolhendo minhas palavras com cuidado. Alguém está tentando reivindicar direitos de propriedade que não possui. Membro da família? A pergunta atingiu como um diagnóstico que eu não estava pronto para ouvir. Sim. Marcos assentiu lentamente, sua expressão ficando mais séria. Isso complica as coisas. Disputas familiares sobre propriedades podem ficar complicadas rapidamente. Quais são minhas opções? Várias. Marcos puxou um bloco de anotações, sua caneta já se movendo. Primeiro, garantimos que sua documentação de propriedade seja inatacável. Segundo, podemos estabelecer medidas protetivas adicionais, trusts, estruturas de LLC, o que fizer sentido para a sua situação. Quão rápido? Depende da complexidade. Revisão básica de documentação, alguns dias. Proteção mais sofisticada, 2 a 3 semanas. Pensei na mensagem de Mariana, os pais de Pedro chegando neste fim de semana. Posso não ter tanto tempo. Marcos pousou a caneta, estudando meu rosto com a intensidade que o tornava excelente em ler clientes e jurados. Fernando, alguém está tentando te forçar a sair da sua própria propriedade. A pergunta pairou entre nós, como uma acusação. Quando assenti, a postura profissional de Marcos endureceu em algo mais pessoal. Então começamos imediatamente. Vou precisar de cópias de todas as escrituras, documentos de transferência, qualquer coisa relacionada à história de propriedade. Posso ter tudo com você até amanhã de manhã. Bom, Marcos fez outra anotação. E Fernando, documente tudo. Conversas, ameaças, tentativas de coerção, registros contemporâneos são importantes nessas situações. Ameaças, coerção, termos legais para o que minha filha tentou fazer comigo. O elevador desceu para a garagem cada andar, marcando minha distância da vida que conheci dias atrás. No nível do saguão, meu reflexo brilhou nas portas de aço polido. Um homem que parecia mais velho que seus 62 anos, mas com algo novo nos olhos, determinação. O telefone tocou quando cheguei ao carro. Mariana de novo. Desta vez, atendi. Finalmente, sua voz carregava a borda afiada de alguém acostumado a conseguir o que quer. Precisamos resolver essa bobagem infantil. A única bobagem, disse calmamente, é sua crença de que pode roubar minha propriedade. Roubá-la? Como você ousa usar essa palavra comigo? Como você chamaria tomar a casa de alguém sem permissão? A pausa de Mariana durou mais que o normal. Quando falou novamente, seu tom mudou para algo mais calculado. Pai, os pais de Pedro estão realmente com dificuldades financeiras. Margarida perdeu o emprego no último mês e a pensão de Antônio mal cobre o aluguel. Uma técnica de manipulação que reconheci de sua adolescência, apelar para a simpatia quando exigências falhavam. É lamentável, mas isso não lhes dá direito à minha casa de campo. Você poderia ser generoso,
mostrar um pouco de espírito familiar. Como o espírito familiar que você me mostrou na sexta-feira na casa de campo. Outra pausa. Nós ficamos surpresos em te ver lá, na minha própria propriedade. Você deveria ter ligado antes. A lógica circular era estonteante. Mariana, não vou dar a casa de campo para ninguém. É definitivo. Tudo bem, sua voz estalou como um chicote. Mas os pais de Pedro ainda vão ver a casa no sábado. Já fizeram os arranjos de viagem. A linha ficou muda. Fiquei ao lado do carro, o telefone ainda pressionado contra meu ouvido, ouvindo o tom de descagem. Acima de mim, o céu da tarde de Lisboa se estendia infinito e azul. O mesmo céu que me viu construir tudo o que possuo através de décadas de trabalho honesto. O sábado estava a 4 dias de distância. O tom de descagem continuou seu zumbido mecânico. Enquanto eu permanecia congelado na minha cadeira de couro, o telefone ainda contra o ouvido, as palavras de Mariana ecoavam no silêncio repentino. Os pais de Pedro ainda vão ver a casa no sábado. Ver a casa, como se minha casa de campo já fosse deles. Lentamente abaixei o telefone e o coloquei na mesa lateral, ao lado da caneca de café esquecida, o líquido frio formando uma fina película em sua superfície escura. Lá fora, o tráfego noturno de Lisboa proporcionava sua trilha sonora familiar. Mas dentro do meu escritório, tudo parecia diferente. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Quando exatamente deixei de ser o pai de Mariana e me tornei sua conta bancária pessoal? As memórias voltaram com clareza dolorosa. O casamento de Mariana 2 anos atrás. Ela chamou de precisar de ajuda com despesas, mas escrevi um cheque de 15.000 euros sem nem pedir um detalhamento do orçamento. A maneira casual com que ela aceitou, como se eu fosse um caixa eletrônico dispensando dinheiro esperado, em vez de um pai fazendo um sacrifício significativo. Depois, os problemas com o carro de Pedro, 8 meses depois. Pai, precisamos de um transporte confiável, Mariana disse, sua voz carregando aquele tom particular que aprendi significar outro pedido. 25.000 euros para um SUV novo, comprado e entregue em 1 semana. Pedro apertou minha mão com entusiasmo, mas Mariana mal levantou os olhos do celular quando entreguei as chaves. A voz de Isabel sussurrou da memória. Tenha paciência com ela, Fernando. Ela ainda está processando minha perda. Mas Isabel estava morta há 3 anos, e o processamento de Mariana havia se transformado em algo completamente diferente. Algo que parecia suspeitosamente com a exploração calculada do desespero de um pai enlutado para manter uma conexão com sua única filha. Levantei-me da cadeira, as pernas rígidas por ficar sentado imóvel por muito tempo. As paredes do meu escritório exibiam décadas de conquistas comerciais, prêmios, fotos com clientes, contratos emoldurados de grandes projetos de construção, evidências de um homem que construiu um império por meio de negociações cuidadosas e pensamento estratégico. Então, por que me tornei tão permissivo na minha vida pessoal? A resposta estava numa moldura prateada na minha mesa, a foto de Isabel tirada durante nossa última viagem à casa de campo. Ela ria de algo que eu disse, os cabelos grisalhos brilhando sob a luz do lago de Constança. Nos 3 anos desde sua morte, disse sim a todas as exigências de Mariana, aterrorizado que dizer não pudesse afastar a última família que me restava. Mas família não rouba uns dos outros. Família não manipula o luto em oportunidade financeira. As despesas da pós-graduação de Mariana totalizaram quase 40.000 euros em 2 anos. Paguei cada conta sem questionar, mesmo quando ela mudou de curso 2 vezes e estendeu o programa. Seus telefonemas de agradecimento ficaram mais curtos e menos frequentes, eventualmente desaparecendo por completo, exceto quando precisava de algo mais. Reconhecimento de padrões, uma habilidade que me serviu bem em guerras de licitações e negociações de contratos, aplicado ao comportamento de Mariana, tornou o padrão cristalino. Cada pedido era maior que o anterior, cada expressão de gratidão era menor, cada interação parecia mais transacional, menos pessoal. Pensei que estava sendo um bom pai. Em vez disso, estava ensinando-a a me ver como um recurso, não como uma pessoa. O relógio de parede tocou às 8 horas, o som nítido na sala silenciosa.
Os pais de Pedro chegariam à minha casa de campo em 4 dias, esperando reivindicar a posse de uma propriedade que levei 30 anos para conquistar. Provavelmente trouxeram fita métrica e catálogos de móveis, já planejando como reorganizar meu trabalho de uma vida para seu conforto. O conselho de Isabel sobre paciência era válido quando Mariana estava genuinamente de luto. Mas o luto não dura 3 anos. O luto não planeja roubar a propriedade de quem forneceu apoio financeiro infinito. O luto não desliga na cara de um pai após exigir que ele entregue sua casa a estranhos. Isso não era mais luto, era ganância. Peguei a foto de Isabel estudando seu sorriso familiar. Ela amava Mariana profundamente, mas também era a disciplinadora da casa. Isabel nunca teria tolerado esse nível de desrespeito, esse desprezo casual pelos meus direitos e sentimentos. O que você gostaria que eu fizesse? Perguntei a sua imagem em voz baixa. A resposta veio imediatamente na minha própria voz, não na dela. Pare de ser vítima. O sono foi impossível. Segui minha rotina noturna usual. Banho, escovar os dentes, a sessão de esportes do jornal de domingo. Mas quando minha cabeça tocou o travesseiro às 11, minha mente se recusou a se acalmar. Em vez de contar ovelhas, encontrei-me contando dias. Segunda-feira, 28 de abril. Terça-feira, 29. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 4 de maio. 6 dias. À meia-noite, abandonei qualquer pretensão de descanso. Deitado de costas, mãos entrelaçadas atrás da cabeça, encarei o teto e deixei minha mente trabalhar o problema, como fazia com contratos de construção. Desmontar os componentes, identificar o caminho crítico, calcular recursos e cronograma. Mariana cometeu um erro tático crucial. Ela me deu um prazo exato. Em 30 anos de gerenciamento de projetos, aprendi que o cliente que revela seu cronograma primeiro geralmente perde a negociação. Domingo, 4 de maio, significava que ela estava trabalhando com base em alguma restrição fixa, provavelmente a agenda de mudança ou expiração do aluguel dos pais de Pedro. O relógio digital brilhava 00:47 quando a estrutura da solução começou a se formar. Isso não era mais sobre emoção, era sobre estratégia, e estratégia era algo que eu entendia. Cada cliente difícil, cada prazo impossível, cada empreiteiro que tentou me extorquir por dinheiro extra, todos me ensinaram lições valiosas sobre natureza humana e pontos de alavancagem. Regra 1. Nunca negocie a partir do desespero. Mariana assumiu que eu estava desesperado para preservar nosso relacionamento, o que foi verdade por 3 anos. Homens desesperados não desligam na cara das filhas. Homens desesperados não contratam advogados. Regra 2. A vantagem da informação vence acordos. Mariana pensava que sabia tudo sobre mim, o viúvo enlutado que não conseguia dizer não às suas exigências. Ela não tinha ideia da minha conversa com Marco Silva, nem do conhecimento da revisão de documentação já em andamento. Regra 3. O timing determina tudo. 6 dias pareciam apressados da perspectiva dela, provavelmente com pouco espaço para planejamento de contingência. Da minha perspectiva, 6 dias era um tempo suficiente para preparar algo elegante. Pensei em Francisco Mendes, o desenvolvedor que tentou me tirar do projeto do Bairro Alto em 98. Mendes usou táticas de intimidação, ameaçando ações judiciais, espalhando rumores sobre a confiabilidade da minha empresa. Soa familiar? Deixei-o pensar que suas estratégias estavam funcionando enquanto discretamente assegurava contratos com 3 de seus maiores subcontratados. Quando o cronograma do projeto dele colapsou, eu estava pronto com soluções, a taxas premium. O paralelo era quase perfeito. Mariana pensava que estava me pressionando para a rendição. Em vez disso, ela estava me dando tempo para construir a armadilha perfeita. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Mariana, claro. Pai, os pais de Pedro contrataram uma empresa de mudanças para domingo. Por favor, não torne isso mais difícil do que precisa ser. A presunção era de tirar o fôlego. Ela já havia organizado mudanças para minha propriedade. A audácia, na verdade, me impressionou de uma perspectiva empresarial. Sempre haja como se o acordo já estivesse fechado, mesmo quando está blefando. Mas eu já tinha visto esse movimento antes.
Tomás Ferreira tentou a mesma tática em 2003, aparecendo no meu escritório com planos arquitetônicos para modificações em uma propriedade que ele ainda não possuía. Tomás aprendeu uma lição cara sobre a diferença entre confiança e direitos de propriedade. Mariana estava prestes a aprender a mesma lição. Apaguei a mensagem dela e coloquei o telefone de lado. Minha mente agora percorria possibilidades, o mesmo processo metódico que usei para transformar um pequeno negócio de construção em uma empresa multimilionária: recursos, cronograma, resultado desejado, riscos aceitáveis, recursos, ativos financeiros substanciais, representação legal, 30 anos de relacionamentos comerciais. E uma vantagem crucial que Mariana não conhecia: a expertise técnica do meu vizinho, Diogo. Diogo me devia um favor desde o último inverno, quando o ajudei com um problema de inundação no seu porão. Cronograma: 6 dias para implementar, execução no domingo. Resultado desejado: reversão completa da posição de poder de Mariana. Não apenas impedir o roubo, mas garantir que ela entendesse as consequências de me tratar como vítima. O relógio marcava 1h23 da manhã, quando finalmente sorri no escuro. Isabel costumava dizer que eu tinha um lado implacável que surgia quando alguém me pressionava demais. Ela o viu com concorrentes que tentaram subcotar minhas ofertas, com táticas questionáveis, com fornecedores que tentaram violar termos de contrato. Você é gentil 95% do tempo, ela me disse uma vez, mas esses outros 5% são absolutamente aterrorizantes. Mariana nunca tinha visto esses 5%. Ela estava prestes a receber uma masterclass. Às 2 da manhã, a estrutura básica estava sólida. Amanhã, abordaria Diogo sobre os aspectos técnicos. Quarta-feira, finalizaria os detalhes com Marcos. Quinta e sexta para preparação e posicionamento. Sábado à noite dirigiria até o Lago de Constança uma última vez, como o pai acomodado que Mariana esperava que eu fosse. Domingo de manhã, traria um Fernando Almeida muito diferente à casa de campo, um que ela nunca conheceu. Na manhã de terça-feira, veio a clareza que só a ação decisiva pode proporcionar. Acordei às 7, sentindo-me mais energizado do que em meses. Tomei banho, fiz café e caminhei até a casa de Diogo exatamente às 9. Meu vizinho abriu a porta em seu uniforme habitual de trabalho em casa, jeans desbotados e uma camiseta de uma startup do Porto. Por trás dos óculos de armação fina, seus olhos tinham o olhar ligeiramente desfocado de quem esteve olhando o código por horas. Fernando, está tudo bem? Diogo deu um passo para o lado, me convidando para seu escritório doméstico, onde 3 monitores exibiam linhas de texto de programação. Na verdade, preciso da sua ajuda com um projeto técnico criativo. Sentei-me na cadeira ao lado da sua mesa, notando a impressionante variedade de gadgets e cabos que enchiam cada superfície. As sobrancelhas de Diogo se ergueram com interesse imediato. Que tipo de projeto? Você definitivamente tem minha atenção. Automação residencial? Algo com sensores de movimento? Assistência de voz? Talvez alguns efeitos de iluminação? Fiz uma pausa, observando sua reação. Uma surpresa para alguns convidados inesperados. Nossa, isso parece fascinante. Diogo girou a cadeira para me encarar completamente. Como uma casa mal assombrada, integração de casa inteligente com elementos teatrais. Perto o suficiente. Exatamente. Algo que realmente cause uma impressão. O sorriso de Diogo era contagiante. Fernando, isso soa como algo de um filme de terror. Quando começamos? 2 horas depois, estávamos carregando o SUV de Diogo com tecnologia suficiente para equipar um pequeno laboratório de pesquisa. Detectores de movimento, fitas de LED programáveis, alto-falantes sem fio, câmeras escondidas, controladores de fluxo de água e um tablet carregado com software de automação residencial. A viagem ao Lago de Constança passou rápido enquanto Diogo explicava as possibilidades. Podemos programar respostas em cascata. Movimento ativa luzes. Luzes ativam respostas de voz. Respostas de voz ativam sistemas de água. A casa inteira se torna uma experiência interativa. Quão sofisticado podemos tornar isso?
O céu é o limite. Estou pensando em sensores de movimento em cada cômodo, assistente de voz programado com mensagens personalizadas e iluminação que responde a padrões de movimento. Diogo estava praticamente saltitando no assento. Poderíamos até adicionar reconhecimento facial se quiser direcionar para convidados específicos. Interessante. Vamos começar com o básico e ver quanto tempo temos. Chegamos à casa de campo pouco depois do meio-dia. Diogo assobiou com apreço ao entrarmos na entrada de carros. Lugar lindo, Fernando. Seus convidados misteriosos vão ter uma recepção e tanto. O processo de instalação revelou a verdadeira expertise de Diogo. Em minutos, ele mapeou a colocação de sensores por toda a casa, identificou ângulos ideais de câmera e começou a programar o tablet que controlaria tudo. Detector de movimento aqui na entrada, explicou, montando um dispositivo não maior que um alarme de fumaça. No momento em que alguém entrar, ele ativa as luzes da sala para começar um padrão estroboscópico, enquanto o assistente de voz anuncia: "Vocês não são os donos desta casa, saiam imediatamente." E se não saírem? Os olhos de Diogo brilharam. Fase 2. Movimento na sala ativa todas as torneiras e chuveiros da casa para ligarem no máximo. Além disso, as mensagens de voz ficam mais enfáticas. Trabalhamos constantemente durante a tarde. Diogo passou cabos atrás de rodapés, programou sequências de resposta e testou cada componente com a precisão de alguém que genuinamente amava desafios técnicos. Eu ajudava onde podia, impressionado com a sofisticação do que estávamos criando. "A beleza deste sistema", disse Diogo, ajustando uma câmera escondida atrás de uma estante, "é que é completamente legal. Iluminação ativada por movimento, assistência de voz, sistemas de água automatizados, todos recursos padrão de casas inteligentes, apenas programados de forma criativa." Às 3 da tarde, cada cômodo continha pelo menos 2 sensores de movimento conectados a efeitos de iluminação que piscavam e brilhavam em padrões que Diogo descreveu como profundamente perturbadores. O assistente de voz foi programado com mensagens cada vez mais agressivas, desencadeadas por detecção contínua de movimento. Os sistemas de água em toda a casa ativariam aleatoriamente após o gatilho inicial de movimento. "Vamos testar", sugeriu Diogo, tablet na mão. "Entre na sala." Passei pela entrada. Imediatamente as luzes começaram a piscar em um padrão desorientador, enquanto o assistente de voz proclamava: "Esta propriedade pertence a Fernando Almeida. Vocês estão invadindo. Saiam agora." Diogo apareceu ao meu lado, sorrindo amplamente. "Continue se movendo." Após 30 segundos de movimento contínuo, todas as luzes da casa começaram a piscar, enquanto a voz mudou para: "Aviso, sistema de segurança ativado. Autoridades foram notificadas. Saiam imediatamente." O som de água correndo ecoou da cozinha e dos banheiros, enquanto as torneiras ligavam automaticamente. "Brilhante", disse, genuinamente impressionado. "Absolutamente brilhante." Diogo desligou a sequência de teste, parecendo enormemente satisfeito consigo mesmo. "O sistema tem bateria reserva, então eles não podem simplesmente desligar a chave geral. E tudo é controlado remotamente pelo seu telefone. Você pode monitorar as câmeras, ajustar configurações, até ativar controles manuais." Enquanto guardávamos as ferramentas, a curiosidade de Diogo finalmente venceu. "Então, quando exatamente esses convidados misteriosos chegam?" "Domingo de manhã." "E eles realmente não estão esperando por isso?" Pensei na mensagem de Mariana organizando mudanças para minha propriedade. Digamos que eles planejam se sentir muito confortáveis na minha casa. O riso de Diogo ecoou pela casa de campo vazia. "Bem, eles vão ter uma recepção calorosa." Na manhã de quarta-feira, Diogo apareceu na minha porta às 8h30, braços cheios de equipamentos que eu não tinha visto no dia anterior. Seus olhos brilhavam com o fervor de alguém que passou a noite sonhando com melhorias para um sistema já impressionante. "Tive algumas ideias", anunciou, segurando um projetor compacto e um conjunto de alto-falantes. "E se eles tentarem desligar a energia principal?" "Boa pergunta. Uma que eu vinha considerando durante minha própria noite inquieta."
O que você sugere? Baterias industriais, escondidas no porão, energia suficiente para manter tudo funcionando por uma semana. O sorriso de Diogo era contagiante. Além disso, trouxe projetores para efeitos nas paredes, sombras dançantes, figuras em movimento. Isso vai ser lendário. A viagem ao Lago de Constança passou rapidamente enquanto Diogo delineava suas melhorias. Projeções ativadas por movimento de silhuetas fantasmagóricas, sistemas de som que sussurrariam de alto-falantes escondidos por toda a casa, fontes de energia reserva que tornariam a casa de campo praticamente impossível de desligar. Seus convidados misteriosos, disse Diogo ao entrarmos na entrada da casa, vão pensar que entraram em um filme de casa mal assombrada. Perfeito. Trabalhamos com intensidade focada durante toda a manhã. Diogo instalou projetores nos cômodos principais, programando-os para lançar sombras em movimento pelas paredes e tetos. O efeito, mesmo à luz do dia, era genuinamente perturbador. Figuras escuras que pareciam andar atrás dos móveis, formas que piscavam no canto do olho. A beleza deste sistema, explicou Diogo enquanto calibrava uma unidade montada na parede, é o impacto psicológico. O cérebro humano tenta encontrar padrões em estímulos aleatórios. Essas projeções farão eles verem coisas que não estão realmente lá. Enquanto isso, concentrei-me nas melhorias de áudio. Diogo trouxe alto-falantes de nível profissional, pouco maiores que detectores de fumaça, que posicionou em cada cômodo. A biblioteca de sons que ele reuniu era impressionantemente perturbadora. Passos em corredores vazios, vozes sussurradas, tábuas rangendo, vento que parecia soprar por janelas fechadas. O sistema vai sobrepor esses sons aleatoriamente, observou Diogo, ajustando os níveis de áudio. Às vezes apenas um efeito, às vezes vários sons se sobrepondo. Mantém eles adivinhando o que é real. Ao meio-dia, transformamos a pacífica casa de campo em algo digno de um thriller psicológico. O sistema de bateria reserva, habilmente escondido sob o painel elétrico principal, garantiria a operação ininterrupta, independentemente de tentativas de desativar a energia. Que tal uma placa de aviso? Sugeri enquanto parávamos para o almoço. Algo para definir o tom certo quando eles chegarem. Os olhos de Diogo brilharam. Brilhante. Que tal bem-vindo à casa do futuro? Entre por sua conta e risco. Faz parecer uma demonstração tecnológica. Passamos uma hora criando a placa perfeita com aparência profissional, montada de forma proeminente na porta da frente. Para observadores casuais, sugeriria uma vitrine elaborada de casa inteligente. Para nossos visitantes indesejados, seria um aviso justo do que os aguardava dentro. A tarde foi dedicada a testes abrangentes e calibração final. Diogo caminhou por cada cômodo enquanto eu monitorava o tablet de controle, observando enquanto os sensores de movimento desencadeavam respostas em cascata por todos os sistemas simultaneamente. Movimento detectado na entrada, gritou Diogo. Luzes ativando, sistema de projeção iniciando, sequência de áudio começando. A casa de campo explodiu em um caos controlado. Luzes estroboscópicas pulsavam em padrões desorientadores, enquanto sombras fantasmagóricas dançavam pelas paredes. O assistente de voz anunciou seu aviso severo sobre invasão, enquanto sussurros sinistros pareciam emanar de cantos vazios. A água começou a fluir de torneiras e chuveiros por toda a casa. Quanto tempo essa sequência vai rodar? Perguntei, genuinamente impressionado com a coordenação. Continuamente, enquanto o movimento for detectado com intervalos de 30 segundos, Diogo sorriu com orgulho profissional. Se eles tentarem se esconder ou ficar parados, o sistema assume que qualquer um que permaneça dentro é autorizado ou teimoso. Ele se ajusta de acordo. Realizamos testes finais em cada cômodo, garantindo integração perfeita entre todos os componentes. Os projetores sincronizavam perfeitamente com os efeitos sonoros. Os sensores de movimento cobriam todos os caminhos possíveis pela casa. Os sistemas de energia reserva permaneceram invisíveis, mas acessíveis para manutenção. Ao anoitecer,
Diogo fez ajustes finais na interface do smartphone que me permitiria monitorar tudo remotamente. Feeds de câmera ao vivo, atualizações de status do sistema, controles de sobreposição manual, comando operacional completo de qualquer lugar com acesso à internet. Este é, honestamente, o projeto de automação residencial mais sofisticado que já trabalhei, disse Diogo, guardando suas ferramentas com relutância em deixar sua obra-prima. Seus convidados vão ter a surpresa de suas vidas. Parado na porta, examinei nosso trabalho uma última vez. A casa de campo parecia exatamente como sempre, pacífica, acolhedora, serena. Mas sob aquela superfície familiar, havia uma rede tecnológica que responderia a visitantes indesejados com intensidade implacável e inescapável. Obrigado, Diogo, isso é absolutamente perfeito. O riso de Diogo ecoou pela casa de campo vazia enquanto trancávamos e íamos para nossos carros. Quase sinto pena de quem aparecer aqui no domingo, quase. Domingo, 4 de maio, o dia que Mariana escolheu para sua vitória final. Posicionei-me no meu escritório às 2 em ponto, 3 monitores brilhando com feeds de câmera da casa de campo. A tarde pacífica no Lago de Constança parecia enganadoramente serena pelas lentes de alta definição que Diogo instalou por toda a minha propriedade. Pássaros se moviam entre pinheiros. A luz do sol brilhava na superfície do lago. Nenhum indício da rede tecnológica esperando sob a fachada inocente da casa de campo. Meu telefone estava ao lado do teclado, a tela mostrando o aplicativo de automação residencial que controlava cada sistema que Diogo e eu integramos tão cuidadosamente. Sensores de movimento, armados, sistemas de áudio, prontos, arranjos de iluminação, programados, controles de água, ativados, sistemas de projeção, carregados com sua coreografia inquietante. Tudo havia testado perfeitamente durante nossa execução de conclusão na quarta-feira. Agora vinha a verdadeira performance. Às 14h28, uma minivan azul escura apareceu na câmera da estrada de acesso. Exatamente como Mariana prometeu, a pontualidade dela sempre foi uma de suas características mais confiáveis, útil na escola, devastadora na manipulação e perfeita para o planejamento de vingança. Bem na hora, murmurei, ajustando o ângulo do monitor para uma visualização ideal. O veículo entrou na minha entrada de carros com confiança casual, como se os ocupantes fossem donos de cada pedra do caminho. Mariana saiu do lado do passageiro primeiro, os cabelos escuros brilhando sob a luz da tarde enquanto se espreguiçava e examinava o que claramente acreditava ser agora a propriedade de sua família. Pedro saiu do banco do motorista, já se movendo para ajudar seus pais com a bagagem. Antônio e Margarida Silva pareciam exatamente como eu imaginava, na idade da aposentadoria, ligeiramente desgastados, mas movendo-se com a antecipação ansiosa de pessoas que receberam um presente inesperado. Margarida segurava uma bolsa grande, com o que pareciam chinelos de casa, pronta para se sentir confortável na casa de outra pessoa. Eles se reuniram na traseira da minivan, descarregando malas e caixas com a eficiência de uma mudança permanente. Não uma visita de fim de semana, não um arranjo temporário, uma tomada completa da minha casa de campo, executada com a confiança casual de pessoas que acreditavam que sua vítima era fraca demais para resistir. Mariana apontou para a entrada principal, falando animadamente com seus sogros. Mesmo pela câmera, sua linguagem corporal irradiava triunfo e autoridade. Pedro assentia, ocasionalmente olhando para as janelas da casa de campo, como se catalogasse mentalmente quais quartos seus pais poderiam preferir. Eles se aproximaram da minha porta da frente como um grupo unificado. 4 pessoas absolutamente certas de seu direito de reivindicar minha propriedade. Margarida caminhava ligeiramente à frente dos outros, sua postura sugerindo alguém preparado para assumir o comando dos arranjos domésticos imediatamente. Então, eles chegaram à placa de aviso. A placa profissionalmente montada de Diogo estava proeminentemente ao lado da entrada. Bem-vindo à casa do futuro. Entre por sua conta e risco. A mensagem era clara, o aviso legalmente suficiente. Margarida parou primeiro, seu rosto escurecendo ao ler a placa.
Sua voz ecoou claramente pelo microfone de áudio que Diogo posicionou perto da entrada. Que bobagem é essa? Quem colocou essa coisa ridícula? Antônio se juntou a ela, semicerrando os olhos para a placa com óbvia irritação. Provavelmente algum garoto brincalhão. Apenas ignore, Meg. O riso de Mariana foi agudo e desdenhoso. Isso é só o papai sendo esquisito. Ele provavelmente achou que era engraçado ou algo assim. Não se preocupem com isso. Pedro deu de ombros, já alcançando a maçaneta da porta. O velho sempre foi um pouco excêntrico, não é? Vamos entrar. Mas Margarida não terminou. Seu rosto corou de indignação enquanto agarrava o suporte da placa e o arrancava da parede com força surpreendente. A instalação profissional que Diogo passou 1 hora aperfeiçoando se desfez em segundos, a placa caindo no chão. Pronto, declarou Margarida, chutando a placa caída para o lado. Não vou permitir que um aviso bobo estrague nosso primeiro dia na nossa nova casa. Mariana aplaudiu. Perfeito, você está absolutamente certa, Margarida. Esta é a casa de vocês agora. Pelos meus monitores, observei-os pisarem sobre a placa de aviso destruída e se aproximarem da minha porta da frente. 4 pessoas que acabaram de demonstrar total desrespeito pela minha propriedade, minha mensagem e meu direito de estabelecer limites na minha própria casa. Aviso justo dado. Aviso justo rejeitado com desprezo. Pedro inseriu a chave que Mariana obviamente forneceu, provavelmente copiada da reserva que confiei a ela anos atrás. A fechadura girou suavemente, a porta se abriu e minha filha liderou os pais de Pedro pelo limiar da minha casa de campo, como um general conquistador reivindicando o território. Fiquem completamente à vontade, anunciou Mariana, sua voz ecoando pela entrada. Este lugar é de vocês agora. O suspiro de deleite de Margarida foi audível pelo sistema de alto-falantes. Nossa, é ainda mais bonito por dentro. Mariana, não acredito como isso foi fácil. Algumas pessoas são simplesmente fáceis de manipular. Os sensores de movimento registraram sua presença imediatamente. Indicadores vermelhos acendendo no meu sistema de monitoramento. 4 alvos dentro da casa de campo, sistemas armados e responsivos. Todos os elementos tecnológicos prontos para a ativação. Inclinei-me na minha cadeira de couro, o dedo pairando sobre a tela do smartphone que iniciaria a educação deles sobre respeito à propriedade alheia. Ainda não. Deixe-os se acomodarem primeiro. Às 10 horas, a precisão de um relógio suíço chegou. Pelo feed da câmera do quarto, observei Mariana e Pedro se acomodarem para dormir no que acreditavam ser seu quarto principal. Os monitores do quarto de hóspedes mostravam Antônio e Margarida já inconscientes, exaustos de seu dia de reivindicação da minha propriedade. Momento perfeito para seu despertar tecnológico. Meu dedo pairou sobre o controle de ativação principal que Diogo programou no meu smartphone. Um toque desencadearia todos os sistemas que integramos tão cuidadosamente por toda a casa de campo. Sensores de movimento, sequências de áudio, sistemas de projeção prontos, controles de água preparados. Hora de minha filha entender a diferença entre uma vítima e um estrategista. Pressionei executar. A transformação foi instantânea e magnífica. Todas as luzes da casa de campo começaram a piscar em padrões coordenados, flashes rápidos de vermelho, azul e branco, que transformaram os quartos pacíficos em ambientes de discoteca desorientadores. Simultaneamente, a água irrompeu de todas as torneiras, todos os chuveiros, criando uma sinfonia trovejante de líquido correndo por toda a casa. Mariana levantou-se abruptamente na cama, sua silhueta visível contra a iluminação caótica. Pedro se atrapalhou ao lado dela, ambos gritando perguntas que não podiam ser ouvidas sobre o assalto tecnológico. Então, o assistente de voz entrou na performance. Atenção! Intrusão não autorizada detectada. O anúncio ecoou de alto-falantes escondidos por toda a casa de campo. Vocês não são os donos desta casa. Saiam do local imediatamente. Pela câmera do quarto de hóspedes, observei Antônio e Margarida saírem cambaleando da cama em terror. O grito de Margarida era claramente audível pelo feed de áudio, enquanto sombras dançantes começaram a se projetar pelas paredes.
figuras fantasmagóricas que pareciam gesticular e se mover com propósito sobrenatural. Antônio, faça alguma coisa! A voz de Margarida estalou com pânico. Não entendo o que está acontecendo, respondeu Antônio, suas palavras mal audíveis sobre a água correndo e as luzes piscando. A beleza da programação de Diogo ficou evidente, enquanto os sistemas se sucediam em perfeita coordenação. Sensores de movimento detectavam seu movimento frenético entre os cômodos, desencadeando avisos de áudio adicionais e intensificando os efeitos visuais. Quanto mais corriam, mais agressiva a casa se tornava. Mariana apareceu no feed da câmera do corredor, o cabelo desgrenhado, sua postura confiante e completamente destruída. Isso é impossível. Casas não fazem isso. Pedro tropeçou atrás dela, tentando alcançar o que pensava ser o painel elétrico principal. Onde está a caixa de disjuntores? Precisamos desligar isso. Mas os sistemas reserva de Diogo estavam funcionando impecavelmente. Mesmo que encontrassem o painel elétrico, as baterias manteriam a operação por dias. A casa de campo tornara-se tecnologicamente autônoma, responsiva apenas aos meus comandos remotos. Aviso: protocolos de segurança ativados, anunciou o assistente de voz novamente. Ocupantes não autorizados serão removidos. Margarida apareceu na câmera da sala, o rosto contorcido de terror, enquanto sombras geradas por projetores dançavam ao seu redor. Este lugar é assombrado. Temos que sair. A sequência de travamento de portas ativou-se quando Pedro alcançou a entrada principal. Diogo programou um atraso de 30 segundos, não longo o suficiente para prendê-los, mas suficiente para criar pânico claustrofóbico. Pedro puxou a maçaneta freneticamente. As portas não abrem. Que tipo de sistema é esse? Pelos meus monitores, observei 4 pessoas que invadiram minha propriedade com confiança, agora reduzidas a vítimas aterrorizadas e confusas de tecnologia que não podiam entender ou controlar. Mariana, que me descartou como fraco e acomodado, tropeçava pelas luzes piscando enquanto alto-falantes invisíveis sussurravam ao seu redor. Pedro, que planejava resolver os problemas de seus pais com minha casa de campo, não conseguia nem desvendar o mistério de uma fechadura inteligente. Os sistemas de projeção alcançaram seu pico programado, enchendo cada parede com figuras em movimento que pareciam observar e seguir seus movimentos em pânico, combinados com efeitos sonoros surround, passos, rangidos, vento que parecia soprar por janelas fechadas. A casa de campo tornou-se uma casa mal assombrada tecnológica. Antônio desabou em uma cadeira, o rosto pálido nas luzes piscando. Precisamos sair daqui agora. Estou tentando, gritou Pedro de volta, ainda lutando com os controles da porta. Exatamente 6 horas após o início da ativação, a sequência automatizada atingiu seu crescendo. Todos os sistemas operavam simultaneamente. Luzes, água, projeções sonoras e avisos de voz, criando uma sobrecarga sensorial projetada para sobrecarregar qualquer processo de pensamento racional. Mariana ficou no centro da sala, girando em círculos enquanto sombras dançavam ao seu redor e a água corria de fontes invisíveis. A mulher confiante que me ordenou sair da minha própria propriedade agora parecia uma criança perdida em um pesadelo tecnológico. A luz do amanhecer começou a filtrar pelas janelas, enquanto as fechaduras da porta finalmente se destravaram. Pedro abriu a entrada com um puxão e todos os 4 tropeçaram em direção à saída, em completa derrota psicológica. Meu telefone começou a tocar quando eles alcançaram a minivan. O nome de Mariana apareceu no visor. O telefone tocou exatamente às 7h30, cortando o silêncio pacífico da manhã no meu escritório. O nome de Mariana brilhava no visor, e permiti-me um pequeno sorriso antes de atender com preocupação cuidadosamente medida. Mariana, bom dia, querida. Como foi sua noite na casa de campo? Sua resposta estilhaçou a calma matinal, como o vidro se quebrando. O que você fez, seu velho doente e perverso? Sua voz crepitava com histeria e exaustão. Antônio e Margarida estão traumatizados. Mal estão coerentes.
Ajustei meu tom para expressar uma confusão gentil. Mariana, do que você está falando? O que aconteceu lá? Não ouse bancar o inocente comigo. Cada palavra tremia de raiva. A casa enlouqueceu completamente, luzes piscando por todos os lados, água jorrando de todas as torneiras, vozes gritando para sairmos. Fascinante. A coordenação de Diogo funcionou ainda melhor do que o previsto. Isso soa absolutamente aterrorizante, respondi, permitindo que uma preocupação genuína se infiltrasse na minha voz. Vocês chamaram alguém para ajudar? Chamamos a polícia. A voz de Mariana falhou. Eles vieram às 6 da manhã, revistaram tudo, não encontraram nada errado. Disseram que provavelmente foi algum tipo de mau funcionamento técnico. Perfeito. A beleza da tecnologia de casa inteligente. Completamente legal, totalmente negável. Bem, isso é um alívio, disse razoavelmente. Pelo menos vocês sabem que não havia perigo real. Perigo real? O grito de Mariana foi tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. Não dormimos por 8 horas. Antônio desmaiou 2 vezes. Margarida não para de chorar. Fiz sons de solidariedade. Lamento muito que vocês tenham tido uma experiência tão assustadora. Esses sistemas eletrônicos modernos podem ser muito imprevisíveis. Pare de zombar de nós. O desespero na voz dela era quase musical. Isso não foi um mau funcionamento aleatório, e nós dois sabemos disso. Mariana, estou genuinamente preocupado com você. Você parece extremamente estressada. Fiz uma pausa, então adicionei com inocência perfeitamente calibrada. Talvez a casa simplesmente não goste de estranhos ficando lá. O silêncio se estendeu por 10 segundos. Quando Mariana falou novamente, sua voz caiu para um sussurro perigoso. Eu sei que foi você. De alguma forma, de algum jeito, você orquestrou esse pesadelo inteiro. Eu? Ri suavemente. Mariana, eu estive aqui em Lisboa a noite toda. Como eu poderia controlar sistemas na casa de campo a 200 quilômetros de distância? Você é algum tipo de gênio da tecnologia agora, é isso? Na verdade, Diogo era o gênio da tecnologia, mas eu não via razão para esclarecê-la sobre minhas vantagens colaborativas. Querida, eu mal consigo operar o controle remoto da minha televisão. Você sabe disso. A respiração de Mariana ficou irregular enquanto ela lidava com as impossibilidades de provar suas suspeitas. A polícia disse que tudo parecia estar funcionando normalmente quando chegaram. Aí está. Deve ter sido um surto de energia ou algo assim. Um surto de energia que durou 8 horas, que criou vozes e sombras em movimento. Permiti que uma nota de preocupação gentil entrasse na minha voz. Mariana, você tem certeza de que não imaginou algumas dessas coisas? O estresse pode causar alucinações, sabe? Alucinações? A palavra explodiu de sua garganta. 4 pessoas tiveram as mesmas alucinações simultaneamente? Histeria em grupo é um fenômeno psicológico documentado. O soluço estrangulado de Mariana foi claramente audível pela conexão. Por 3 anos, fui eu quem fez telefonemas desesperados, implorando por compreensão, recebendo respostas desdenhosas. A simetria era profundamente satisfatória. Nunca mais voltaremos, ela declarou, tentando injetar força em sua voz trêmula. Nunca. A casa de campo é sua. Não queremos nada com aquele lugar amaldiçoado. Provavelmente é sábio, concordei suavemente. Às vezes casas desenvolvem personalidades, especialmente quando sentem que seus limites foram violados. Você não pode escapar impune disso. De alguma forma, provaremos que foi você. Provar o quê, exatamente? Que vocês tiveram uma noite ruim envolvendo o que a polícia determinou ser um mau funcionamento técnico. O silêncio de Mariana se estendeu tanto que me perguntei se a ligação havia caído. Quando ela finalmente falou, sua voz carregava a qualidade oca de uma derrota completa. Eu te subestimei. Você subestimou muitas coisas, Mariana. Isso não acabou. Na verdade, disse calmamente. Acho que acabou. Você conseguiu exatamente o que pediu. Uma noite na minha casa de campo. Espero que a experiência tenha sido educativa.
A linha ficou muda. Sentei-me na minha cadeira de couro, colocando o telefone suavemente na minha mesa, ao lado dos monitores ainda brilhando que mostravam a casa de campo vazia. 8 anos de experiência em construção me ensinaram que as soluções mais elegantes eram frequentemente as mais simples. Mariana quis tomar minha propriedade através de manipulação psicológica e terrorismo emocional. Eu simplesmente devolvi o favor, usando tecnologia superior e paciência estratégica. O telefone começou a tocar novamente quase imediatamente, o nome de Mariana no visor. Desliguei-o. Na manhã de terça-feira, trouxe a confirmação das minhas previsões estratégicas. Pelas câmeras da casa de campo, observei a caminhonete alugada de Pedro entrar na entrada de carros às 10 em ponto, carregada com equipamentos de serralheria e uma expressão confiante que não duraria muito. Do meu escritório em Lisboa, observei-o se aproximar da porta da frente, com ferramentas profissionais, claramente acreditando que trocar algumas fechaduras resolveria o problema da casa de campo. O serralheiro que Pedro contratou parecia cético mesmo antes de examinar o sistema de segurança integrado de Diogo. Em 30 minutos, ambos estavam coçando a cabeça em confusão óbvia. "Essas não são fechaduras comuns, senhor." A voz do serralheiro ecoou claramente pelo microfone de áudio. "São sistemas de casa inteligente integrados, scanners biométricos, conectividade sem fio, fontes de energia reserva." O rosto de Pedro escureceu enquanto ele estudava o hardware sofisticado. "Você não pode simplesmente substituí-las? Não sem reprogramar toda a rede de segurança." O serralheiro guardou suas ferramentas com a eficiência de alguém ansioso para ir embora. "Isso está muito além do meu escopo. Você precisaria de um especialista em tecnologia que entenda sistemas de automação residencial." E Diogo Costa era o único especialista em 200 quilômetros que tinha conhecimento íntimo dessa instalação específica. Fiz uma nota mental para agradecê-lo novamente por seu trabalho minucioso. Pedro ficou sozinho na entrada da minha casa de campo depois que o serralheiro foi embora, os ombros caídos com o peso da derrota técnica. Pela câmera, observei-o chutar inutilmente o batente da porta antes de voltar para sua caminhonete para a longa viagem de volta a Lisboa. O resto da minha terça-feira passou em antecipação agradável. Mariana receberia o relatório de fracasso de Pedro por volta das 4. À noite, o desespero os levaria à minha porta para um confronto final. 30 anos gerenciando projetos de construção me ensinaram a reconhecer quando oponentes percebiam que foram superados. Às 8 horas, o som de portas de carro batendo ecoou na minha entrada. Pela janela, observei Mariana e Pedro se aproximando da minha porta da frente com a postura agressiva de pessoas que esgotaram as opções racionais. O primeiro golpe de Mariana fez o batente da porta tremer. "Abra, precisamos conversar." Abri a porta calmamente, notando o rosto corado de Mariana e os punhos cerrados de Pedro. "Boa noite. Como foi o dia de vocês?" "Pare com essa atuação de inocente." Mariana passou por mim para dentro da entrada. "Pedro não conseguiu trocar as fechaduras porque você transformou a casa de campo em algum tipo de fortaleza de alta tecnologia." "Segurança de casa inteligente está se tornando muito popular", observei suavemente. "Muito eficaz contra acessos não autorizados." Pedro deu um passo mais perto, tentando usar sua altura para intimidação. "Ou você para com esse jogo ridículo e nos dá a casa de campo, ou esqueça que tem uma filha." Isso deveria ser uma ameaça ou uma promessa? Os olhos de Mariana brilharam de fúria. "Vamos encontrar uma maneira de provar sua culpa no tribunal. Vamos processá-lo por assédio, por sofrimento emocional, por tudo." "Com base em que evidências? Um relatório policial que não encontrou atividade ilegal?" "Você sabe o que fez." A voz de Mariana falhou de frustração. "De alguma forma, você orquestrou esse pesadelo inteiro e vamos provar." Encostei-me no batente da porta, completamente relaxado. "Provar que vocês experimentaram o que a polícia determinou ser um mau funcionamento técnico? Boa sorte com isso." Pedro tentou uma abordagem diferente. "Olha, Fernando, seja razoável. Você está velho e sozinho. Para que precisa de uma casa de campo tão grande?"
as mesmas palavras que Mariana usou durante nosso confronto por telefone. Eles realmente não tinham material original. Perspectiva interessante de pessoas que tentaram roubar minha propriedade sem permissão. O controle de Mariana finalmente instalou completamente. Tudo bem. Você quer jogar duro? Nunca verá seus netos. Quando eu tiver filhos, eles nunca saberão que o avô existiu. Você morrerá sozinho e esquecido como a mamãe. A crueldade de invocar a memória de Isabel deveria ter me ferido. 3 anos atrás, teria me levado a pedidos de desculpas chorosos e barganhas desesperadas. Agora, apenas confirmava o que já concluíra sobre o caráter da minha filha. Da mesma forma que você esqueceu de pedir permissão antes de dar minha casa de campo. Isso não acabou. A voz de Mariana subiu para um grito. Vamos destruí-lo. Vamos arruinar sua reputação. Virar todos contra você. Quando terminarmos, você desejará ter simplesmente nos dado a casa de campo. Pedro assentiu agressivamente. Ela está certa, temos amigos, conexões. Vamos tornar sua vida miserável. Estudei seus rostos com um distanciamento clínico. Mariana, a filha que criei e para quem sacrifiquei, agora prometendo me destruir por recusar a entregar o trabalho da minha vida. Pedro, o genro que acolhi na família, ameaçando guerra social porque seus pais não podiam roubar minha casa. Vocês terminaram. Mariana deu um passo mais perto, o rosto contorcido de malícia. Estamos apenas começando. Você não tem ideia do que somos capazes. Na verdade, eu tinha uma ideia muito clara. Suas capacidades se estendiam à manipulação psicológica, tentativas de roubo e ataques pessoais cruéis. Mas eles já haviam usado todas as armas em seu arsenal, e eu permanecia de pé. Mais importante, eles acabaram de fornecer toda a justificativa que eu precisava para a solução final que vinha contemplando desde a ligação de ontem. Bem, disse calmamente, suponho que veremos quem é mais capaz. Algo no meu tom fez Pedro recuar. Mariana hesitou, talvez reconhecendo que suas ameaças haviam conseguido algo que ela não pretendia. Estamos indo embora, anunciou, tentando recuperar o controle da situação. Mas essa conversa não acabou. Na verdade, respondi, observando-os recuar para o carro. Acho que acabou. Fechei a porta e caminhei de volta ao meu escritório, onde a fotografia de Isabel esperava na minha mesa. Amanhã, faria algumas ligações. Primeiro, Marcos Silva. Depois, alguns outros contatos profissionais. Mariana achava que entendia de guerra. Ela estava prestes a aprender a diferença entre táticas e estratégia. Na manhã de quarta-feira, chegou o momento que eu vinha orquestrando desde a primeira ligação de Mariana. Às 10 horas, sentei-me na sala de conferências de Bernardo Lopes, observando minha filha e seus cúmplices entrarem pela porta com a confiança agressiva de pessoas que acreditavam ter cartas vencedoras. Bernardo, meu tabelião há 15 anos, preparou tudo conforme minhas instruções de terça-feira à noite. Documentos legais estavam espalhados pela mesa polida, como evidências em um julgamento, o que, de muitas maneiras, isso era. Mariana tomou a cadeira diretamente à minha frente, o queixo travado com determinação. Tudo bem, pai. Estamos aqui para resolver essa situação da casa de campo de uma vez por todas. Pedro posicionou-se ao lado dela, braços cruzados no que provavelmente achava ser uma pose intimidadora. Antônio e Margarida Silva sentaram-se em cadeiras ao longo da parede, suas expressões misturando esperança com o trauma persistente da experiência tecnológica de domingo. Aprecio que todos tenham vindo, disse calmamente. Bernardo tem algumas informações importantes para compartilhar. Os olhos de Mariana se estreitaram. Corte as formalidades. Queremos a casa de campo transferida para os pais de Pedro imediatamente. Sem mais jogos, sem mais atrasos. Na verdade, respondi, temo que isso seja impossível. Pedro inclinou-se agressivamente. Nada é impossível se você simplesmente assinar os papéis. Fomos pacientes o suficiente. Vocês entendem mal. Fiz um gesto para Bernardo que limpou a garganta com precisão profissional. O senhor Almeida transferiu a propriedade do Lago de Constança para a Fundação Segunda Chance para assistência a sem-teto. A transferência foi concluída na manhã de segunda-feira e é completamente legal. O silêncio se estendeu por 10 segundos.
O rosto de Mariana começou a mudar de cor. O que exatamente isso significa? Exigiu Pedro. Bernardo abriu a pasta no topo da sua mesa. O Sr. Almeida transferiu a propriedade do Lago de Constança para a Fundação Segunda Chance para Assistência a Sem-Teto. A transferência foi concluída na manhã de segunda-feira e é completamente legal. A voz de Mariana estalou como o vidro se quebrando. Isso é impossível. Você não tinha direito. Eu tinha todo o direito de transferir a propriedade que possuía, disse calmamente. Tudo está legalmente documentado e é irreversível. A postura confiante de Pedro desabou. Mas tínhamos um acordo, disse Mariana. A casa de campo era nossa. A voz profissional de Bernardo não vacilou. O Sr. Almeida só pode transferir a propriedade que realmente possui. A fundação é dona da casa de campo agora. Mariana ficou de pé, a cadeira raspando contra o chão. Você não pode fazer isso conosco. Precisamos daquela casa de campo. Vocês tentaram roubá-la, observei. Isso pareceu uma solução mais apropriada. A voz de Margarida Silva tremia de confusão. O que isso significa para nós? Onde vamos morar? Vocês terão que fazer outros arranjos, disse. Assim como esperavam que eu fizesse quando tentaram me despejar da minha própria propriedade. As mãos de Mariana tremiam enquanto ela agarrava a borda da mesa. Isso é apenas despeito, pura vingança. Isso é justiça. Encontrei seus olhos com firmeza. E é permanente. O rosto de Pedro ficou pálido enquanto as implicações financeiras o atingiam. Nossos planos, nosso futuro, contávamos com aquela casa de campo para resolver nossos problemas. Talvez vocês devessem ter pedido permissão antes de fazer esses planos. Bernardo espalhou documentos adicionais pela mesa. A transferência de caridade inclui uma cláusula de uso vitalício para o Sr. Almeida como doador. Ele mantém acesso total à propriedade até sua morte. Então nada muda para você. A voz de Mariana escalou para a histeria. Você ainda pode usá-la. Tudo muda, corrigi. Vocês não têm mais nenhuma reivindicação sobre ela, nunca. Antônio Silva falou pela primeira vez, sua voz pequena e confusa. Então não recebemos nada depois de tudo? Depois de tentar roubar minha propriedade por manipulação psicológica e ameaças? Isso mesmo. Mariana afundou de volta na cadeira, a luta drenando de seu rosto enquanto a realidade se estabelecia. Quando você fez isso? Segunda-feira de manhã, imediatamente após sua experiência tecnológica. O timing a atingiu como um golpe físico. Segunda-feira, após o incidente na casa de campo, mas antes do confronto na minha casa. Cada ameaça, cada exigência, cada palavra cruel foi inútil desde o momento em que ela as pronunciou. A voz de Pedro era apenas um sussurro. Você sempre esteve planejando isso. Eu sempre estive planejando proteger minha propriedade de pessoas que pensavam que poderiam tomá-la por manipulação e intimidação. Mariana encarou os documentos legais como se eles pudessem se dissolver sob seu olhar. Essa coisa de caridade é apenas um truque, não é? Alguma maneira de manter o controle. Bernardo respondeu antes que eu pudesse. A Fundação Segunda Chance é uma organização de caridade legítima. A transferência é genuína e irrevogável. Então você venceu, disse Pedro amargamente. Era isso que você queria ouvir? Eu não queria ouvir nada de nenhum de vocês. Mas já que insistiram nesse conflito, sim, eu venci. A compostura de Mariana finalmente quebrou completamente. Você destruiu nosso futuro. Os pais de Pedro não têm para onde ir. Eles podem ir para qualquer lugar, exceto minha casa de campo. Margarida Silva começou a chorar baixinho. Antônio acariciou seu ombro com gestos impotentes de um homem que nunca entendeu como chegaram a esse momento. Mariana levantou-se em pernas instáveis, sua agressividade confiante substituída por uma derrota oca. Vamos embora. Não há mais nada a discutir. Enquanto se dirigiam para a porta, fiz uma observação final. Mariana? Ela se virou. O rosto uma máscara de exaustão e raiva. Da próxima vez que tentar manipular alguém, lembre-se de que experiência empresarial supera terrorismo emocional. Sempre.
A porta fechou atrás deles com um clique suave. Bernardo e eu sentamos em um silêncio confortável, cercados pelos documentos legais que acabaram de encerrar uma guerra que nunca quis lutar. Planejado magistralmente, Fernando, disse Bernardo finalmente. 30 anos de contratos de construção me ensinaram a sempre ter uma estratégia de saída. Reuni minhas cópias dos documentos e caminhei para a porta. Era hora de dirigir até o Lago de Constança e desfrutar da minha casa de campo em completa paz. Na manhã de quinta-feira, trouxe o primeiro nascer do sol em 3 anos que eu podia assistir sem medo, raiva ou cálculos defensivos. Dirigi até o Lago de Constança pela paisagem primaveril de Portugal, sentindo algo que quase esquecera que existia: contentamento simples. A casa de campo me acolheu com o silêncio de uma casa que pertencia, mais uma vez, inteiramente ao seu ocupante legítimo. Usei minha chave sem olhar por cima do ombro, entrei sem ouvir vozes hostis, caminhei por cômodos que guardavam memórias de uma recente guerra tecnológica, mas que pareciam de alguma forma purificados. Minha primeira tarefa foi a restauração. As câmeras de Diogo foram desmontadas facilmente, seu hardware de montagem sofisticado, cedendo a ferramentas básicas e propósito determinado. Sensores de movimento, assistentes de voz, sistemas de projeção. Cada componente do nosso elaborado teatro de vingança foi cuidadosamente embalado em caixas para devolução ao meu útil vizinho. Em 2 horas, a casa de campo voltou ao seu estado natural. Sem luzes piscando, sem microfones escondidos, sem defesas tecnológicas monitorando abordagens invisíveis. Apenas uma casa à beira de um lago, pertencente a uma fundação de caridade, ocupada por um homem que não precisava mais se proteger da própria família. Fiz café usando a mesma máquina que testemunhou o caos de domingo. Então, levei minha caneca para a varanda onde Isabel e eu compartilhamos inúmeras manhãs pacíficas. O lago se estendia à minha frente, sua superfície refletindo o sol do final da manhã em padrões que pareciam dançar com possibilidade, não com ameaça. Pela primeira vez desde a morte de minha esposa, sentei-me completamente imóvel. A transformação parecia quase mística em sua completude. 3 anos atrás, eu era um viúvo destruído que confundia amor com rendição, bondade com fraqueza, lealdade familiar com aceitar abusos. O homem que construiu um império de construção do nada havia de alguma forma esquecido como proteger seus próprios limites. A voz de Isabel sussurrou pela memória, mas agora mais clara, não filtrada por luto e manipulação. Tenha paciência com Mariana, ela disse. Ela está processando sua perda. Mas Isabel nunca quis que a paciência se tornasse vitimização permanente. Ela nunca sugeriu que o amor exigia aceitar roubo, manipulação e terrorismo psicológico. A mulher que se casou com um empresário determinado não gostaria que ele se tornasse um capacho, mesmo para sua filha. Bondade sem autorrespeito não é bondade, disse em voz alta para a varanda vazia. É apenas fraqueza disfarçada de virtude. Os picos das montanhas ao redor do lago pareceram assentir em concordância. A própria natureza demonstrava limites. A água permanecia dentro de suas margens. As montanhas mantinham suas fundações. As estações mudavam de acordo com seus próprios ritmos, independentemente das exigências humanas. Mariana passou 3 anos testando meus limites, descobrindo que podiam ser movidos, dissolvidos, ignorados completamente. Cada manipulação bem-sucedida ensinou-a que amor significava capitulação, que laços familiares garantiam acesso ilimitado a tudo o que eu possuía ou ganhava. Eu a ensinei essa lição pelo meu próprio comportamento. Cada cheque que escrevi, cada exigência que aceitei, cada vez que escolhi paz temporária em vez de respeito duradouro. A vingança tecnológica foi satisfatória, mas em última análise, desnecessária. A verdadeira vitória foi mais simples e mais permanente. Aprender a dizer não. Aprender que me proteger não era crueldade, mas saúde. Aprender que algumas relações não sobrevivem à introdução de limites genuínos.
Meu telefone permaneceu silencioso por 24 horas, sem chamadas frenéticas de Mariana, sem ameaças de Pedro, sem tentativas desesperadas de encontrar brechas na transferência de caridade. Eles finalmente entenderam o que descobri no escritório de Bernardo. A guerra acabou e eles perderam completamente. Mas mais importante que sua derrota foi minha recuperação. O viúvo enlutado que confundiu exploração com amor se foi. Em seu lugar, sentava-se um homem que lembrava seu próprio valor, que entendia que bondade genuína exigia força, não fraqueza. Isabel estaria orgulhosa, talvez não da vingança, mas do autorrespeito, do homem que redescobriu que se proteger era um ato de amor. Amor pela sua memória, amor pela sua própria dignidade, amor pela possibilidade de que relacionamentos construídos em respeito mútuo ainda pudessem existir em algum lugar no seu futuro. O sol da tarde aqueceu meu rosto enquanto terminava meu café e considerava a estranha matemática da família. Mariana calculou que manipulação emocional mais pressão financeira equivaleria a acesso permanente aos meus ativos. Ela nunca considerou que trauma mais tempo, mais pensamento estratégico poderia igualar um pai que finalmente aprendeu a se proteger. A calma eterna do Lago de Constança refletia uma verdade que eu finalmente estava pronto para aceitar. Algumas batalhas terminam não com reconciliação, mas com o entendimento de que a paz exige distância. Algum amor se expressa através de limites, não de rendição. Pela primeira vez em 3 anos, senti-me eu mesmo novamente. Se você gostou desta história, por favor, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões desta história nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por assistir.